Boa tarde a todos, paz e graça a todos vocês. Estamos aqui mais uma tarde. Eu gostaria de ter uma conversa aqui com o pastor. Ele vai deixar aqui palavras fortes, palavra de Deus, palavra que vai impactar a sua vida. É um homem que eu admiro muito, é um homem que carrega a unção de Deus, é um homem que vai falar um pouco sobre o amor e a graça de Deus. Eu vou fazer algumas perguntas para ele. Como é que nós, como cristãos, devemos viver o cristianismo nos nossos dias? O que falta para que a gente possa viver a vida cristã nos dias que nós estamos vivenciando? Mas eu vou deixar que o pastor se apresente, fale um pouco. Nós já estávamos no ar, infelizmente tivemos que cortar. Mas voltando agora, mais uma vez eu sou o pastor Diego Zeca, de Moçambique, na África. E estou aqui com o Hermênio, mas estamos aqui com um grande homem de Deus. Pensa num homem de Deus, um pastor que deu a sua vida toda pela obra. Mais do que isso, é um homem que não tinha conhecimento, é uma pessoa que não sabia ler e escrever, mas pela graça de Deus conseguiu não só ler e escrever, escreveu mais de 20 livros. E eu estou levando alguns livros deles para Moçambique, eu vou distribuir para alguns amigos para entender o quanto Deus derramou conhecimento sobre esse homem. E eu tenho aprendido com ele. Estarei viajando amanhã e eu já disse para ele, a minha viagem no avião, estarei lendo um dos livros dele. E certamente vocês vão ser muito abençoados com alguns conhecimentos que ele vai liberar para nós ainda essa tarde para a glória do Senhor. Amém. É sempre uma bênção quando estamos com o homem de Deus. Nós sabemos que alguém que tem anos de vida, anos de muita experiência dentro da palavra de Deus, e são pessoas que deixam aqui um legado para nós, e são pessoas que nós temos que aprender diante dos seus pés. A palavra de Deus diz que Paulo tinha filhos na fé, ele gerou filhos na fé. E nós procuramos aprender com essas pessoas que vivenciaram o seu cristianismo, estão aqui compartilhando a palavra de Deus, passando isto para nós como jovens que também precisamos continuar com a palavra de Deus. Mas eu gostaria de falar mais um pouco, como eu disse no princípio. Eu vou deixar que o pastor também aqui, eles deixam uma palavra, mas eu gostaria de trazer uma pergunta um pouco para o meu amigo aqui, para ele, viu? Para o pastor Zeca, depois eu vou para ele, mas eu prefiro começar com o DM Zeca aqui, o Domingos Zeca. Então, pastor Domingo, você como jovem, nós sabemos que vivemos numa época em que o cristianismo tem passado por várias transformações. A palavra de Deus, nós podemos ver que ela passa de um processo de muita coisa que às vezes nós ficamos intrigados. E Jesus Cristo, em alguma das passagens, ele vai referir que chegará um momento que será muito difícil exercer a nossa fé. E como pastor, como é que você analisa o cristianismo nos nossos dias, fazendo uma comparação daquilo que a Bíblia nos relata sobre a igreja primitiva, como que os irmãos viviam o amor de Deus, como é que eles encaravam a vida cristã, a santidade? E será que nós conseguimos viver esse real cristianismo que se vivenciava, aquilo que está escrito na palavra de Deus, no qual temos que viver? Qual é a análise que o pastor faz em relação a isso? Isso vai nos ajudar bastante, porque nós temos que entender esse poder do cristianismo, a força que o cristianismo tem. Não um cristianismo feito pela vontade dos homens, mas aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Olha, não só é uma pergunta difícil, é uma pergunta longa, né? Eu fiz questão de ser uma pergunta um pouco longa para o pastor ser aqui. Graças a Deus. Primeiro precisamos de compreender que o cristianismo, na verdade, ele não sofreu mudanças. Sim. O cristianismo continua sendo o mesmo até hoje. O que, na verdade, pode ter sofrido mudanças são aqueles que se chamam cristãos. Eles Com sim certeza. acabaram deixando que as circunstâncias da vida, acabaram deixando que aquilo que vivemos nos nossos dias acabasse gerando uma influência sobre o cristianismo. Mas o cristianismo continua sendo o mesmo, com o mesmo poder, com a mesma graça, acima de tudo, com o mesmo sangue de Jesus, que foi derramado há 2000 anos atrás, tem o mesmo poder até agora e até hoje. Amém. Mas o que aconteceu é que aqueles que deviam carregar essa graça, deviam carregar esse poder, eles mesmos estão se deixando mudar pelas circunstâncias, infelizmente. E nós assistimos nos nossos dias muita falta de compromisso dentro das igrejas, dentro do cristianismo. Essa é uma coisa. As pessoas perderam o temor, as pessoas perderam a reverência, as pessoas perderam aquilo que seria a espiritualidade. As pessoas acabaram tornando a igreja como se fosse uma coisa cultural e humana. Mas não, a igreja é algo gerado do coração de Deus.
E só podemos experimentar o verdadeiro poder do cristianismo quando nós estivermos conectados com aquele que é Cristo. Se Cristo for o centro das nossas vidas, verdadeiramente nós vamos experimentar a sua glória. A Bíblia diz, Jesus ensinando, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo, que está no livro de Mateus capítulo 6, versículo 33, continua sendo verdadeiro até hoje. Enquanto nós não buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, tudo que estamos vivendo não será da parte da glória de Deus. Então, se queremos experimentar a glória de Deus, primeiro, a nossa prioridade, o que nós temos que buscar primeiro é o reino. E buscar reino em primeiro lugar, muita gente pensa que buscar reino em primeiro lugar é ir para a igreja. Não. Buscar reino em primeiro lugar é buscar a governação dos pensamentos de Deus sobre as nossas vidas. É isso que é reino. Reino é quando um grupo de pessoas que fazem parte de um reino vão sobre uma outra cidade. Eles trazem o seu reinado sobre aquela cidade. E esse reinado chega em forma do quê? Pensamentos. Entendeu? Vou dar um exemplo rápido. Moçambique foi governado, entre aspas, antes da sua independência pelo Portugal. Em outras palavras, os portugueses levaram a sua cultura para Moçambique. E como é que eles começaram a governar Moçambique? Por intermédio de pensamentos portugueses, por intermédio de cultura portuguesa. E quando a cultura e os pensamentos, até a língua portuguesa, entrou em Moçambique, eles tiveram acesso ao governo. O mesmo tem que acontecer com as nossas vidas. Temos que deixar que a cultura, temos que deixar que os pensamentos, temos que deixar que a língua do reino de Deus tome as nossas vidas. E quando isso acontecer, verdadeiramente vamos experimentar a verdadeira glória de Deus. Falou uma coisa muito essencial que em algum momento me despertou algo em mim, que falou em relação ao reino e a cultura. Que são duas coisas que a Bíblia também trata sobre esse assunto. Qual será a nossa cultura como filhos do reino de Cristo? Qual é a nossa cultura? Será que a nossa cultura, essa social do nosso país, ela deve sobrepor, deve estar acima daquilo que é a palavra de Deus? E como é que nós fazemos essa relação do reino de Deus, que tem uma cultura diferente, uma cultura de santidade, uma cultura de vida na palavra, uma cultura que Cristo é o centro? Temos as nossas leis, que é a Bíblia, tem a nossa Constituição, eu chamaria de uma Constituição do nosso Estado do céu, e temos o nosso Príncipe da Paz, o Cristo, e temos o Espírito Santo, embaixador de Deus. Tudo isso compõe um reino. E eu gostaria que o pastor falasse um pouco sobre a cultura que o mundo vive, e será que isso combina, tem uma relação com a cultura de Deus? Olha, mais uma vez, dá para ver, né? Vocês estão vendo, queridos? A pergunta dele é sempre longa, né? Mas queremos louvar a Deus por isso. Olha, eu queria tentar ser um pouco mais simples e deixar com que ele respondesse a pergunta. Por quê? Porque quando estamos a falar de cultura, nós estamos a falar de algo que não depende de 1 ano, 2, 5, 6 anos. A cultura é uma coisa que se constrói com muito tempo. E olhando para a experiência dele, ele vai conseguir entender e nos trazer um ensino esta tarde de como nós podemos entender como é que é a cultura de cada país. E a doutrina é de Deus. Pois sabe, cada país, cada nação tem sua cultura. Sim. Mas o reino de Deus é o mesmo, em qualquer lugar, em qualquer cultura. Agora, a igreja deve se adaptar à palavra de Deus, porque Deus compreende a cultura de cada nação e de cada povo. Glória a Deus. Sabe as palavras que eu irei carregar essas palavras comigo? Ele disse o seguinte: que cada país tem a sua cultura, cada lugar tem a sua cultura, Deus respeita, mas a palavra de Deus, ela é muito importante. Ela é muito importante. E nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. E isto é o que nós precisamos vivenciar. O pai pode nos falar um pouco, eu gosto de usar essa expressão pai. Pode nos trazer um pouco. De avô. Como é que o amor de Deus está sendo recebido nesses últimos dias? Será que o povo ainda tem aquela mesma sede de amor de Deus? Ou será que esse amor se esfriou? O amor já está frio há tempos. O povo está querendo agora só explorar Deus, querer receber sem querer retribuir. Uma coisa muito importante que o meu pai falou aqui. Eita glória! As pessoas hoje querem explorar Deus. Eu vejo essa mentalidade dominando vários cristãos dos nossos séculos. Nós queremos ir diante de Deus porque queremos retirar dele alguma coisa. Nós queremos ir para a igreja porque queremos tirar
de Deus alguma coisa, vamos tipo alguém que quer roubar alguma coisa de Deus e não amar esse Deus e retribuir o amor que Ele nos dá. Hoje eu tive uma conversa com o irmão Zeca, nós citamos o livro de João e os discípulos, alguns não eram discípulos, a multidão seguia Jesus e Jesus disse àquela multidão: esses me seguem não porque eles ouviram a palavra, eles me seguem porque provaram do pão que eu lhes dei. E a nossa motivação está num pão. Pastor, como é que você vê a motivação das pessoas hoje? Será que são motivados pelo Cristo? Olha, eu não posso chegar a fazer aqui afirmações como se são ou não são motivados por Cristo, mas com o tempo do ministério, com viagens que eu faço, com oportunidades que eu tenho tido de conversar com pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas devotadas a Deus, eu tenho compreendido uma coisa muito séria, que a pessoa ela vai seguir dependendo do que ele quer retirar ou encontrar na pessoa que ele segue. Esse é o primeiro. Segundo, aquele que está sendo seguido só vai produzir em conformidade com aquilo que ele é. Eu vou repetir. A pessoa só vai seguir alguém se nessa pessoa ele conseguir encontrar a satisfação do desejo dele. Segundo, a pessoa que está sendo seguida, ela também é uma pessoa que só vai produzir aquilo que ela é. O que isso significa? O que nós temos que compreender é o seguinte: há pessoas que vão para a igreja, para o encontro do culto, seguem a um pastor, a um líder. Por quê? Porque esse líder se preocupa com ele ter um bom carro, esse líder se preocupa que ele tenha dinheiro, esse líder se preocupa que ele tenha um casamento bom, esse líder se preocupa que ele tenha um bom emprego. Então, se esse líder satisfazer essas coisas dele, não importa se esse líder é devotado a Deus, não importa se esse líder é temente a Deus, não importa. Se satisfez o desejo dele, ele vai continuar a segui-lo. Não importa que tipo de vida ele está levando. E isso logo revela que esse mesmo líder também, ele só está produzindo esse tipo de pessoa porque ele é assim mesmo. Mas quando você é alguém que se motiva a ir para a casa do Senhor porque você quer viver o cristianismo, quer buscar viver uma vida santa, temente ao Senhor, se o teu líder não revela temor, não revela santidade, você vai questionar, você vai se preocupar com isso. Por quê? Porque o que você está buscando, você não está encontrando nesse líder. Então, o que muitas vezes eu tenho assistido, as pessoas mesmo, muitas das vezes, conhecendo uma vida absurda, desculpa a expressão, que alguns líderes revelam, mesmo assim eles continuam seguindo eles. Por quê? Porque eles não estão preocupados com o tipo de vida que esse líder tem. O que importa é que quando eles oram para eles terem um carro novo, eles querem ter um carro novo, eles querem ter um emprego. Então, isso se eles têm, está tudo bem. Mas precisamos de entender uma coisa, que é bíblico. A Bíblia diz: sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Isso é importante que temos que levar. Palavras tremendas que eu estou a aprender aqui, sendo impactado neste momento. Eu vou deixar que o meu pai fale um pouquinho aqui sobre aqueles que querem conhecer a Cristo. Qual é a palavra que deixa para aquelas pessoas que ainda não são cristãs, ainda não entregaram suas vidas para Jesus? Outros entregaram, mas pelo caminho acabaram se descuidando daquilo que era o foco. Qual é a palavra que traz para essas pessoas? Primeiro, eles têm interesse pela palavra de Deus. Amém. Segundo, examinar as Escrituras, porque quem examina as Escrituras, Deus revela os seus mistérios. Amém. Jesus examinar as Escrituras, porque nelas encontrareis o reino de Deus, né? Sim, com Em certeza. outras palavras, porque tem mais detalhes. Então, eu acho que o melhor mesmo é buscar Deus enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Aleluia, glória a Deus. Invocar o nome de Deus enquanto se pode achar. Se você tem uma oportunidade, ouviu a palavra de Deus, a cada dia nós podemos passar por vários momentos, mas Deus, Ele revela a sua graça. A religião pode dizer que quando você falha, não existe mais outra oportunidade. As pessoas podem te condenar, as pessoas podem te julgar, mas Jesus Cristo, Ele diz e afirma na sua palavra de forma categórica: eu jamais vou rejeitar aqueles que vierem perante mim. E Deus, Ele está de braço aberto, não importa quanto nós fracassamos, quantas vezes nós falhamos, mas Ele diz uma coisa forte: a minha graça é maior. E Deus, Ele é um Deus de amor. Deus, Ele é um Deus que sempre nos aceita. Não importa o que a gente passa, não importa o que a gente enfrenta, mas nós temos que buscar a Deus enquanto nós podemos
chave. Amém. Glória a Deus. Queridos, espero que sejam as minhas últimas palavras. Glória a Deus. O pastor já não quer ir mais para frente. Tudo bem. Quando você vai ficar aqui 2 horas falando, ele é benção, querido, ele é benção. Amém. Eu que estou Mas aprendendo aqui. querido, eu podia dizer o seguinte, Deus é um Deus que nunca desiste do ser humano. E Ele nunca vai desistir de você. Não importa o que você está vivendo, não importa quantas vezes você não fez o que você não devia fazer, Ele vai continuar a amar você. Se vocês olharem para a Bíblia no livro de Marcos capítulo 2, vocês vão compreender a Bíblia, Deus mostrando na história daquele paralítico de Cafarnaum. Se você ler do primeiro versículo até o versículo 3, até esse momento ele já apresenta esse homem como paralítico. Todo mundo vai chamar ele de paralítico, paralítico e paralítico. Mas se você chega no versículo 4, depois que ele já abre o telhado e coloca o paralítico nos pés de Jesus, a Bíblia de Jesus diz assim, vendo-lhe já fé, disse, filho, não mais paralítico, ele agora não chama ele de paralítico, agora Jesus chama ele de filho. O que é isso? Porque sempre que nós nos aproximamos de Deus, escuta-me agora, a tua condição deixa de ser forte e a tua posição passa a reinar. Deus nunca olha para a tua condição, seja ela física, financeira, emocional, seja qual for. Ele não olha para isso, ele sempre vai olhar para a tua posição. E qual é a tua posição? Você é filho de Deus. Aleluia. Você é filha de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo quanto receberam foram dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles mesmo que aqueles que se entregaram totalmente à sua vida. Se você puder se entregar essa tarde, se você entregar seu coração para Ele, Ele vai te abraçar. Você lembra do filho pródigo? Apesar de ter ido para onde foi, quando voltou, o pai o recebeu mais uma vez, colocou sandálias sobre os pés, uma aliança sobre o dedo e roupas sobre o seu corpo. Deus pode fazer isso com a tua vida, Ele pode renovar você, pode restaurar você. Eu não sei onde você está nos ouvindo agora. Você pode estar no leito do hospital, você pode estar num presídio agora, você pode estar na rua, no ônibus, você pode estar em sua casa, no escritório. Não importa onde você está agora, mas o importante é que Deus está ali agora. Aleluia. O Espírito Santo está ali agora. E se simplesmente você abrir o seu coração, porque a Bíblia diz que Ele está à porta e está batendo. E se você abrir o seu coração, Ele vai entrar, Ele vai cear contigo e você vai cear com Ele. E a glória dele vai se manifestar sobre a sua vida. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu tenho alguns amigos que eles não falam português. Então eu só vou fazer só 2 perguntas para nós terminarmos, para eles também ficarem enquadrados. Jesus, está vendo? I have some friends, they don't speak very well Portuguese, they don't understand the Portuguese language, but I would like to share something from God for your life. I am here with a pastor from Mozambique, my friends, Pastor Domingo. Yeah. Can you, what you analyze about the Christianity in this day? Ele está me colocando numa situação difícil agora, estão vendo? Onde que sai esse inglês agora? Se fosse Shona, atende da Utaura Padoco. Se fosse cena de Cafuna Longa, Piachoco. Agora, em inglês, glória a Deus, deixa eu tentar aqui. Guys, this is the last days. Jesus is coming, Jesus will come back. So all what I can tell you now is that this is the time to take serious our spiritual life. This is the time not to joking. This is not a time to go to church or to seek prophecies. This is not a time to go to church to seek prosperity. This is a time to seek first the kingdom of God. This is a time to seek Jesus. Because when you meet with Jesus, I tell you, your life will never be the same again. If you meet Jesus, you will change. Because for my life, I never saw someone who meets Jesus and will remain the same. If you meet Jesus today, you would see your life will never be the same. Because the Lord is powerful. His glory is upon us. His power is available. If you open your heart and you let Him get in, I will tell you, your life will change forever. Because He loves you. He loves you so much. And you know that he went to the cross because He loves you. And He can do it again because you are very important for Him. So let Him get in your life and let Him do what He can do and change forever your life. And if you can, just tell, I like to say it, but if you want, tell it, because every time, more time I say it in my life. Jesus, help me with me.
I will tell her that Jesus help me with me. You know why? Because sometimes we think that the problem is other people's. No, the problem sometimes is exactly ourselves. So if you ask Jesus to help with you, I will tell you, He is going to visit you, change your life, and change forever. And God bless you. Pode falar. Não entendo nada de ninguém, mas tudo que eu ouvi dele falar aqui, sei que é de Deus. Essa é muito forte demais. Ele disse, eu não entendo nada. Interpretação espiritual. Algo do Espírito nós nos comunicamos, mesmo seja em outra língua. He said here, but I cannot understand what he was speaking, but I know what he was speaking is the things of God. This is a point that I want to take you, my brother. You need to open your eyes, your hearts, and everything, and let God domine you, and let the words of God domine your life, because we are living in the days that many people, they are facing tribal problems and challenge, and among this situation, people try to reject. Some people bring a lot of kinds of knowledge to trying to despise, trying to say that this is not a good way. But Jesus say, I am the way, I am the life, And I'm the truth. I am the truth. I want to tell you, my brother and my sister, whatever place that you're watching us, you need to open your heart, you need to give your life to Jesus. You need to understand the mess of God, you need to understand what Jesus means. But I want to tell you, Jesus is waiting for your decision. Jesus is our Savior. Jesus is our love. There is no religions that we can compare what the love of Jesus means, because some people they try to say that Christianity is a religious thing, but I want to tell you, Christianity is not a religion. Christianity is the life of Jesus inside of us. Christianity is the life of the Holy Ghost creating in us. Christianity means the lives of the Father. Jesus say, I am the life. I come to bring and give you the life. This is a life that begins to act in our self. This is a Christianity. Christianity is not religion, as I said, but you need to understand and receive this grace. Many people can speak about religions. Many people can speak about condemnations. Many people can speak about a lot of things. They try to put out the grace of God, but the power of God and the love of God will save you. The love of God is power. God is waiting for your decisions. You need to open your heart. Don't matter which kinds of situation, don't matter which kinds of challenge you are trying, don't matter which kinds of life you are taking, because some people they come with excusing and say that I am very sinner, Jesus will not accept me, the Christianity is very holy, for me I not deserve it because I'm not worth to receive it. But this is a not good mindset. This is a not mentality of God. God is waiting for you, even though you can sin, even though you can live in sin, but God is waiting for your decisions, and let God bless your life. In the mighty name of Jesus, God bless you. Deus abençoe a todos vocês, amigos. Nós tentamos falar isso aqui em 2 línguas, em 2 idiomas. Nós temos amigos que falam. 4. Sim, em cena, Kazulonga Ticena. Não pode ter tempo. Ok. Eu queria aqui agradecer a Aline, a dona desse escritório. Obrigado pela oportunidade. Eu vou convidar nosso amigo aqui, nosso irmão. O pastor José, o Rodrigo não gosta muito de aparecer. Olha, essa é a loja da Aline, onde nós estamos no escritório dela, Céu e Terra. Vocês podem encontrar essa loja no Facebook, no Instagram. Vocês podem encomendar roupas lindas, lindas de gospel, evangélicas, palavra linda. Eu estou levando algumas para minha esposa e para Moçambique. Então eu recomendo. Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Amém. Obrigado. Eu vou deixar a palavra-chave para que nosso pastor nos abençoe e traga uma oração também. Eu quero agradecer aos nossos missionários pela vinda aqui ao Brasil, trazendo a palavra de Deus.
e dizer que a Igreja Assembleia de Deus aqui na Bahia e no Brasil se sente bem ouvi-los em nome do Senhor Jesus. Pode orar por esses irmãos que estão nos assistir. Talvez você esteja doente. Vai avançar o Brasil. Talvez você esteja passando por dificuldade. Talvez você necessita de uma graça, de uma porta de Deus, de uma mão de Deus, da graça de Deus para alguma coisa na sua vida. Eu vou deixar que o nosso papá aqui faça uma oração pela sua vida. Senhor Deus, nosso Pai eterno que está no céu, Deus de amor, de bondade e consolação. Obrigado, Jesus. Queremos te agradecer pela salvação das nossas almas, pelo perdão dos nossos pecados, pela paz, pela vida, desses teus servos que estão aqui conosco, pelos quais suplicamos a tua bênção, a tua proteção. Abençoa todos os teus servos que ouvem a tua palavra através desse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço a tua bênção, a tua proteção em favor de todos, em nome de Jesus. Yes, Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado a todos vocês.